Tudo bom? Pessoal, meu nome é Elisa. Eu sou médica veterinária e mestre em zootecnia, com ênfase em nutrição de monogástricos pela URGS. Eu recebi esse convite, então, da Academia de Avicultura para falar aqui com vocês um pouco sobre produção de perus comerciais. Eu trabalhei bastante tempo com perus em duas empresas aqui do Brasil. E trabalhei na parte de matrizes, de incubatório, de peru de corte. Então, como nós vamos fazer uma conversa breve, né? Minha ideia aqui é passar um pouquinho sobre como funciona a parte do perus comerciais, uma coisa bem abrangente. Depois, no final, deixo meu contato para se a gente quiser trocar alguma ideia ou tiver alguma sugestão, alguma coisa a acrescentar. Então, começando, né, a origem da espécie do peru que a gente tem hoje é o gênero Meleagris. Então, né, ele vem da América do Norte. Até hoje tem peru selvagem nos Estados Unidos, no Canadá, e que é esse peru bronze que está na foto, a linhagem que a gente tem hoje, né? As linhagens, elas são todas brancas, apesar de ter nas raças puras ainda o peru bronze, mas em função do mesmo esquema do frango, por causa da cor da pele, enfim. E o macho e a fêmea, né, eles são morfologicamente bem diferentes, ainda mais agora o peru comercial, por causa do tamanho, né, esse peru nosso doméstico. Então, vamos seguir adiante. Então, alguns dados sobre a produção de perus aqui no Brasil. Então, o destino da produção brasileira, né, em 2018, isso aqui são dados da BPA, foi, então, 60% mais ou menos mercado interno e 40% exportações. Aqui só uma série histórica, então, sobre as exportações brasileiras de carne de peru. A gente viu que, ultimamente, assim, reduziu, né, bastante, aí vem nos últimos 10 anos, pelo menos desde 2010, deu uma queda maior aqui em 2018, em função da Operação Carne Fraca, teve uma queda em exportação, né, muitas plantas perderam a habilitação para exportar, enfim, isso também fez com que algumas plantas que produziam peru aqui no Brasil, abatedouros, fechassem. Então, aqui que fica mais claro que quando a gente fala em produção brasileira, né, de carne de peru por toneladas, por 1.000 toneladas, a gente vê que 2018 caiu bastante a produção, justamente em função dessa queda da exportação. E aqui um pouquinho do que eu peguei nesse site aqui do Index Mundi sobre o panorama de produção mundial, né? Os Estados Unidos como maior produtor. Esses dados são de 2014, mas eu acredito que essa ordem ainda não se alterou. Mas a União Europeia, então os países da União Europeia como segundo colocado, o Brasil vem em terceiro, depois Canadá, Rússia, e nesse site, se vocês quiserem explorar, ele fala também sobre quais os países da União Europeia que mais produzem. Ele fala aqui da América do Sul também, além do Brasil, nós temos Chile, produzindo, se eu não me engano, e Peru também produz um pouquinho de carne de peru. Então, o sistema produtivo funciona aqui no Brasil, nós não temos granja de bisavós, então a genética e as linhagens puras são todas importadas, geralmente de linhagens do Canadá, dos Estados Unidos ou Europa, né? E aqui no Brasil nós temos granja de avós e granjas de matrizes, né? As granjas de avós, então, recebem as avozinhas, né, ou os ovos importados e começa a criação aqui, então. E até então é tudo muito parecido com o frango, né? As matrizes têm a recria e a produção. A reprodução, tanto de matrizes quanto avós, é toda por inseminação artificial. Como eu tinha falado antes, em função do tamanho, né, do macho e da fêmea, o macho é mais do que o dobro de peso da fêmea. O macho matriz chega aí aos 28, 30 quilos, talvez um pouco mais. Enquanto a fêmea, aí, se chegar a 14 quilos, talvez é pesadinha já para ser uma matriz. Então, gira talvez em 13, depende muito da linhagem. Tem linhagens mais leves, linhagens mais pesadas.
E o incubatório, então, são 28 dias de incubação, né, contando o período de incubador e nascedouro. E depois ele vai para as granjas comerciais. Então, aqui que fica parecido com o suíno. Então, nós temos duas etapas, como se fosse uma creche. Então, tem as granjas de iniciadores e depois as granjas de terminadores. Então, no iniciador, ele fica de 1 até 28 ou 35 dias, depende qual é o objetivo de cada empresa. E depois vai para a granja de terminador, que ali a idade também que ele vai ficar vai depender do mercado e qual o tamanho de animal que aquela empresa quer, qual é o objetivo dela para a venda final. Então, aqui, rapidamente, as granjas de iniciadores, os equipamentos, eles são bem parecidos com o frango de corte, o aviário também é muito parecido com o aviário de frango, né? Aqui, uma granja mais antiga, aqui do lado esquerdo, depois uma granja um pouco mais moderna aqui do lado direito. Então, os iniciadores, né, a sexagem, ele vem do incubatório, o peru é todo sexado pela cloaca, né, então é dividido em macho e fêmea, são alojados já em granjas de iniciadores diferentes, né, então a debicagem é feita no incubatório ou na granja do iniciador, vai depender da tecnologia que a empresa tem, claro que no incubatório é muito melhor, muito menos traumático. E os equipamentos, então, vão ser específicos para a fase, né? No peru de corte ainda tanto matriz quanto corte se usa bastante campânula, que o peru tem um comportamento diferente do frango, ele gosta muito do foco de calor, ele precisa do foco de calor, então, além do aquecimento ambiente, precisa se fazer o uso de uma campânula, né? É o que todos os manuais de linhagem recomendam. E a densidade, né, eu botei aqui, recomendada pela Manual da Viagem, que tem a linhagem Nicolas, é cerca de 11 aves por metro quadrado até 6 semanas. Aí vai depender se a empresa sai com menos de 6 semanas, sai com 4 semanas ou 5, talvez possa botar uma densidade maior, depende do tipo de aviário. Aí também vai da experiência, dos números que cada empresa tem para montar a sua densidade, né? Então, aqui mais ou menos um exemplo do peso das 4 semanas, que seria com 28 dias, né? Se eu for fazer a transferência desse peruzinho, as fêmeas aí com cerca de 1 quilo, o macho 1,3 kg, mais ou menos, e aqui as conversões que cada um sai. E aqui o foco, quando a gente fala de iniciador, o nosso foco vai ser em mortalidade, peso e sanidade. Então, eu quero que saia uma ave saudável e com peso bom. Não me interessa muito nessa fase a conversão alimentar. E sim que eu tenha uma ave saudável e que morra com uma baixa mortalidade, que aí eu sei que vai ser uma ave pronta depois para conseguir fazer essa transferência e passar para a fase do terminador, que é a fase do iniciador é uma fase bem crítica, que exige bastante cuidado, porque no início o peru é uma ave bem sensível. Então, depois ele vai para as granjas de terminador, né, que vai ter aviários de macho e de fêmea, então já é por que não é tudo junto a fase? Porque além de uma integração precisa ter um dobro de aviários que precisa, né, por causa de que ele teria que alojar uma densidade muito pequena. O equipamento é totalmente diferente, né? O equipamento terminador tem que ser um equipamento específico já para perus, comedouros mais largos, com abas, por ser um animal grande com abas mais largas, mais resistente, um nípel muito mais afastado, com bicos maiores. Enfim, são algumas particularidades, porque não dá para fazer um ciclo completo, como se diz. Então, as granjas, o terminador recebe as aves dos iniciadores, aí vai a densidade, eu botei uma tabela aqui embaixo, vai depender de que idade vai ser abatido, né? Se é macho ou se é fêmea. Então, os equipamentos próprios, como eu já tinha comentado. E aqui, sim, o foco vai ser a conversão alimentar, o peso e também aves saudáveis, né? Para a gente poder entregar um bom produto final no abatedouro. Aqui só eu peguei aqui nesse site da avicultura.info, eu achei bem legal um esquema que eles botaram aqui dos pesos, né, e as idades do abate. Então, a idade do abate do peru, ele vai depender do mercado atendido. Então, as fêmeas geralmente são aves leves, né, que
que elas têm um menor potencial de ganho de peso. Então tem o peru de Natal, que é o peru inteiro, é uma fêmea pequena, então de 9 semanas, em torno de 63 dias, com 4,5 kg. Aí depois nós vamos para a fêmea de corte, que as que não vão ser abatidas como peru inteiro, já vão para, são 13 semanas, dá mais ou menos 90 dias, a meta é 8 quilos. E o macho, então, ele é todo para corte, para ave pesada, quando se fala em peru pesado para corte, se fala em macho pelo potencial de ganho de peso, pela menor conversão. Então, é todo ele é abatido então com 18 semanas, em torno de 126 dias, com a meta de 20 quilos. Claro que a gente sabe que isso varia muito, né, de empresa para empresa, qual a linhagem que cada empresa tem, qual o tipo de alimentação que cada empresa usa, qual o mercado. Eu vou poder abater esse peru mais tarde, mais cedo, depende do mercado, né? O que o mercado está pedindo vai ser o que o campo vai fazer. E aí até para a escolha da própria linhagem, né? Então aqui mais um pouquinho, né? Que eu botei mais uma curiosidade, que o rendimento, então, por metro quadrado, quando a gente fala em peru, é cerca de 15% menor do que o rendimento que a gente espera em frango. O custo da alimentação ele é 6% maior, que é em função da energia da ração, né, que precisa ser uma ração mais energética. E aqui eu botei peguei aqui nos manuais de linhagem, que vocês podem encontrar aí na internet, dá para baixar. Então, só um exemplo aqui, eu peguei duas linhagens, a Hybrid e o Nicholas Select Hybrid Converter. Um exemplo aqui de peso, de conversão e de consumo, aqui para fêmea de 12 semanas, então seria a fêmea de 8 quilos, e o macho de 18 semanas, cerca de 20 quilos. Então, ali eu botei o peso, que é o objetivo da linhagem, a taxa de conversão, mais ou menos, que seria o objetivo, e o tanto que ele consome de ração. E aí, claro, em posse da linhagem que tu tem, do tipo de alimentação que tu vai fornecer, a empresa vai montar suas curvas com os seus números, os seus objetivos, né, para ter o melhor resultado e o melhor custo-benefício. Então, era basicamente assim uma passagem bem rápida, né, que eu queria passar. E eu deixo meu contato aqui, né, meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser contribuir com alguma coisa, alguma outra informação, fique à vontade, pode me escrever. E um abraço para todos.